Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 5º domingo da Páscoa. Feliz Páscoa para você. Hoje é domingo, dia do Senhor. Toda a comunidade dos católicos se reúne em volta do altar para celebrar o santo e único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que vem nos alimentar com a sua palavra e depois nos alimentar com o seu corpo e o seu sangue. Mesa da palavra, o ambão, ali onde o sacerdote, o bispo proclama a palavra de Deus, o diácono proclama, é ali. Ali nós somos alimentados. Deus nos alimenta com a sua palavra. Depois nós nos voltamos para o altar, onde as espécies do pão e do vinho serão colocados ali, e o sacerdote invocará o Espírito Santo sobre aquelas ofertas do pão e do vinho, e ali vai se transubstanciar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornará alimento para nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. E aí o sacerdote se alimenta de Deus, depois ele desce do altar e vai ao encontro dos fiéis. Vai ali ao seu encontro e ele diz o corpo de Cristo. E você se alimenta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está santificado o domingo, o dia do Senhor. Não deixe de ir à missa hoje. Só se for por algum motivo de doença, ou você mora muito distante e não tem como ir na celebração da Santa Missa, aí você fica livre, né, do pecado grave de faltar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos no Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 31 a 33a, depois do 34 até o 35. Esse capítulo, para contextualizar, ele acontece dentro da última ceia. Ali naquele dia que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. E veja como é que começa o evangelho de hoje. Depois que Judas saiu do cenáculo. Judas que sai com o propósito de entregar Jesus. Lembremos, meus irmãos, que Jesus fez de tudo para que Judas não fosse. Jesus mostrou para Judas que ele sabia. Um de vós há de me trair. Os apóstolos foram perguntando, sou eu, e quando Judas disse, sou eu, Jesus disse, tu o dizes. Depois Jesus disse que o que iria trair era aquele que iria colocar o pedaço de pão na boca.
ia molhar o pão e colocar na boca. Jesus havia dito para Judas: vá e faz o que tem que fazer. E ele foi. Por isso que aqui está dizendo justamente isso, depois que Judas saiu do cenáculo. Aí Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. E essa glorificação se dá quando Jesus morre na cruz. Tudo está sendo agora encaminhado para a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e que terá como conclusão a sua ressurreição, que para nós também é benefício. Uma vez que Cristo ressuscitou, nós também um dia iremos ressuscitar. Mas vejam o que é que Jesus deixa para os apóstolos. Ele pede que os apóstolos não deixem de se amar. Amai-vos uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. No coração dos apóstolos, e aí, em consequência disso, no meu coração, no seu coração, não pode existir ódio, rancor, mágoa. Todas essas coisas devem ser tiradas. Quando Jesus diz, amai-vos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Ele não está se referindo somente àquele amor que nós devemos ter às pessoas que nos fazem o bem, que nos ajudam. Não, o amor que o Senhor está pedindo é aquele amor que brota do coração de Deus. Esse amor caritas, esse amor caridade, esse amor que ama, não buscando retorno, mas um amor que se dá. Jesus está mostrando para os apóstolos a verdadeira forma de amar. Judas saiu para traí-lo e Jesus não deixou de amar Judas. Continuou amando o traidor da mesma forma que ele amou todos os outros apóstolos. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E como foi que Jesus nos amou? Dando a vida por nós. E nós merecíamos isso? Claro que não. Não merecíamos. Nós só damos problema para Deus, meus irmãos. Com as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas intransigências. Mas Deus, mesmo assim, no seu infinito amor, Ele continua sempre nos amando. É claro que se não houver uma mudança de vida em nós, Deus é justo. Deus é justo. Então, aquele que não ama, não quer amar como Deus está pedindo, a consequência será o sofrimento eterno. E Deus não quer o sofrimento eterno para nós. Os sofrimentos diários do dia a dia, nós teremos. Na primeira leitura, nós vemos agora São Paulo dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Esses sofrimentos que nós temos, tanto os sofrimentos físicos de uma doença, como aqueles sofrimentos também que vai lá no nosso interior, o sofrimento de uma calúnia, alguém me caluniou, alguém caluniou você, isso dá um sofrimento. O sofrimento de ver o esposo que está caminhando por caminho errado e ele não quer sair, a esposa também, os filhos também, esse outro sofrimento.
sofrimento do pecado. O pecado causa um sofrimento na alma muito grande. Mas todos esses sofrimentos serão sofrimentos passageiros. Mas haverá um sofrimento que será eterno. E isso vai acontecer de acordo como nós estamos levando a nossa vida aqui na Terra. Por isso que Jesus está dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus amou a sua igreja. E a forma que ele mostrou, assim, de forma bem clara, bem prática, foi quando ele deu a vida na cruz. Vocês se lembram que ele disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imagina naquele momento, Jesus amando a sua esposa, que é a igreja, a sua igreja, que na verdade é cada um de nós amando, dando a vida, derramando o sangue. E aí ele recomenda hoje, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É por isso que os pagãos, eles vão reconhecer que realmente nós somos os discípulos do Senhor, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós amamos independente do que os outros pensem, façam conosco. Na vida de um santo chamado Pacômio, depois vocês procuram um nome assim meio diferente, né? Conta que ele era um soldado romano e ele estava indo ali em busca dos cristãos, até que ele chegou numa aldeia, onde ele encontrou um grupo de pessoas que alimentavam, que estavam dando alimentos para eles, porque eles estavam muito cansados. E São Pacômio, que ainda não era santo, ele perguntou, mas quem são esses? Eles disseram, esses são os cristãos. Aí, diante desse gesto, São Pacômio disse, eu quero ser batizado. Eu quero ser como eles. Como é que eu faço para ser como eles? Então era preciso apenas ser batizado e conhecer nosso Senhor e entregar a vida a nosso Senhor. Os atos de bondade daqueles cristãos fez com que ele mudasse de vida. Existe também outra história que eu conheço, que disse que tinha um homem que ele tinha uma plantação de hortaliças e ele trabalhava ali dia a dia, ele ficava molhando as hortaliças, claro que precisava ser molhada, e ele ficava na parte de cima. Na parte de baixo tinha um homem, um ateu, um pagão, que não queria saber de Deus. E ele não fazia nada, ele também tinha uma plantação embaixo. Ele se usufruía do trabalho do outro. Então, quando o outro ia molhar as hortaliças dele, a água descia e molhava do outro. Ele ficou com muita raiva. E esse homem era um cristão, o que molhava, né? O que trabalhava corretamente. Ele ficou com muita raiva, mas ele muitas vezes foi lá, conversava com o padre, pedia conselho, se confessava. E o padre disse, meu filho, tenha paciência, tenha paciência. Porque a vontade dele era de chegar lá naquele homem e brigar com ele, dizendo que ele era um aproveitador e tudo mais. E o sacerdote dizendo, tenha paciência. Até que um dia aquele homem
foi em busca do católico e disse assim: como é que eu faço para ser católico? Como é que eu faço para ser cristão? Ele disse: mas por quê? Porque eu tenho usufruído do seu trabalho. Em nenhum momento eu vi você descer para brigar comigo, você não falou nada. Você não discutiu comigo. E eu vi que você era uma pessoa diferente. Então, por isso eu quero agora me tornar um católico. São os nossos atos. É por isso que Jesus está dizendo que nós precisamos amar. Não é aquele amor sentimental, mas é aquele amor que passa no nosso coração como aquela virtude teologal, que é a caridade, onde nós fazemos o bem para o outro. Simplesmente por amor a Deus, nós fazemos o bem para o outro. E isso vai surtir efeitos grandiosos no coração daqueles que não amam a Deus e que não querem saber de Deus. E aí o que é que vai acontecer conosco? Depois de tudo isso, depois de nós amarmos uns aos outros, de fazermos o bem, de amarmos a Deus, aí vai acontecer o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o 5a. Aqui vai dizer assim: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte, olha bem, a morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeira. Eu vi um novo céu, disse João, e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu junto de Deus. Vamos lutar, meus irmãos. Vamos amar. Vamos fazer o bem a quem nos faz o mal. Existem pessoas na sua vida que você está dizendo que você não quer saber mais delas. A partir de hoje, comece primeiramente a rezar por elas. E nas oportunidades que você tiver, faça o bem para elas. Porque o convite de Jesus é esse: eu vos dou um novo mandamento, eu vos dou um novo preceito. Que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. E esse amor de Jesus custou muito. Custou o derramamento do seu sangue. Esse foi o amor de Cristo por todos nós. E aí, com o derramamento do seu sangue e com a sua morte, ele nos reconciliou com Deus, porque nós merecíamos não a eternidade com Deus, mas a eternidade longe dele, a eternidade dos condenados. Mas o amor de Cristo foi tão grande por nós que houve agora essa reconciliação e somos agora dignos do reino dos céus. Somos dignos da eternidade com Deus. E lá não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada. Só alegria no céu. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros.